Olá pessoal, tudo bem? Então, nós chegamos no capítulo 17º deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo se chama No Serviço de Passes. Então, é interessante como eu coloquei aqui no livro da Sueli Caldas, que nós já fizemos o resumo capítulo a capítulo, também tem um capítulo que fala sobre passes. E ela também cita a situação deste livro que nós estamos agora fazendo o resumo. Então é interessante que vocês deem uma olhadinha, porque são assuntos complementares, não é o mesmo assunto, porque a Sueli, além de utilizar deste livro, né, como parâmetro para suas pesquisas, ela ainda inclui outros livros de outros autores. Então, é interessantíssimo. E falar de passes, do serviço de passes, é muito importante para todos nós, especialmente que nesse capítulo fica claro a importância do médium, daquele que está trabalhando com passe, do passista, daquele que está na casa, a importância dos pensamentos. Cada um de nós que está na casa espírita ou fazendo qualquer tipo de trabalho em prol de outrem, necessita realizar de coração, com pensamentos firmes, sem se deixar levar pelas preocupações, pelas dificuldades vivenciadas. O ato do passe é um ato de amor, é um ato de doação, é um ato de responsabilidade. Afinal de contas, cada um de nós vai oferecer o melhor para o próximo. E esse trabalho é capitaneado pela espiritualidade amiga, que espera de nós essa responsabilidade, essa dedicação, essa disciplina em relação aos pensamentos, a forma de nos portarmos. Como no capítulo anterior nós vimos, no mandato mediúnico, todo o trabalho na casa espírita, o trabalho de divulgação da doutrina. Agora nós estamos com as casas parcialmente fechadas, mas é importantíssimo esse momento para que possamos estudar, entender a nossa responsabilidade. Não basta irmos à casa, estarmos na casa espírita de corpo presente. O passe exige de nós o comprometimento, exige de nós essa renúncia, essa disciplina de pensamentos, o horário, o dever do estudo. Todo esse conjunto de fatores vão ser definitivos para a psicosfera. E nesse ambiente aqui, deste livro, é muito interessante, porque é todo envolvido com bênçãos de luz, de amorosidade, de paz. O Aulus, o André principalmente, fica impressionado ao perceber a vibração da médium Clara e Henrique. São encarnados e trabalham no serviço de passes. A responsabilidade e todo o conjunto de espíritos que os envolvem. Isso devido à conduta individual de cada um, não somente dos dois, de toda a equipe. A importância da união, da fraternidade, da solidariedade, criando um conjunto de energias amorosas para receber os espíritos enfermos, obsediados, perturbados, para recebê-los com muita paz. Então é interessante que no interior, formado de pensamentos maravilhosos, e o Aulus explica para o André que lá aqui possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, preces e aspirações
de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. E aí também a responsabilidade daqueles que precisam de auxílio, que querem ser auxiliados, contribuírem através dos seus pensamentos, dos seus bons sentimentos, para auxiliarem a si e a todo o conjunto. Vejam que interessante. Calmos, seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas, porque antes de receber o ato em si do passe, nós recebemos as vibrações, as energias, o envolvimento, e isso é que vai ser definitivo para cada um de nós. Vejam aqui, o Aulus apresenta um outro espírito que auxilia nesse trabalho, protetor do grupo, que é o irmão Conrado, e eles se abraçam. E o André diz que ele é um ser iluminado. Tanto é esse envolvimento e a conexão com a Clara e com o Henrique. E aí o Hilário pergunta: quer dizer que uma casa como esta há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Então vejam, cada um desses trabalhadores, então ele tem uma ficha, ele é acompanhado? Olha o que o Aulus respondeu: perfeitamente. Tanto entre homens como entre nós, então encarnados e desencarnados, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual. O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança, responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Então, gente, dá para perceber a responsabilidade que temos cada um de nós. Muitas vezes desprezamos o trabalho, deixamos de lado o nosso compromisso. Reafirmo o que já falei em outros vídeos, é com a espiritualidade. Nosso compromisso é com Jesus. Então, por isso, a importância dessa disciplina. E aí ele continua: a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum, que trazem do círculo diário de luta que sorvem no nosso plano as substâncias renovadoras. Então, a gente não tem que... A gente às vezes não consegue estar perfeitamente equilibrado. A gente convive com as tribulações do trabalho, da vida doméstica. Então, o grande ensinamento é, ao nos encontrarmos em conexão com a espiritualidade, refazermos intimamente, não nos deixarmos envolver por esses pensamentos negativos, ficar em oração, não estar pensando no outro, julgando o outro, não. Entrar para o nosso mundo íntimo em oração, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga. E como disse aqui no capítulo, eles vão aurir cada um de nós, renovando as nossas energias, nos envolvendo, nos protegendo e nos auxiliando para o trabalho, a fim de que consigam operar com eficiência em favor do próximo. Então vejam que interessante que é toda essa responsabilidade. Aí o Hilário fala assim: isso significa que não precisam recear a sua exaustão, porque às vezes, quantas vezes, meus irmãos, estamos tão cansados do trabalho, da correria, de toda a necessidade que temos da sobrevivência. Quando nos dirigimos à casa espírita, estamos tão cansados, às vezes a gente pensa: ai, a minha vontade era ficar em casa. Mas é sempre comum. Vamos à casa, participamos do trabalho e ao retornarmos estamos refeitos, estamos renovados. Aquele cansaço parece que foi levado
Então, esse é a energia, a força e as bênçãos que a espiritualidade nos auxilia. Olha o que ele fala: tanto quanto nós não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Então a gente sempre recebe muito mais. Às vezes a gente não quer dar passe, às vezes a gente, não estou bem. Nós sempre recebemos mais ao nos doarmos. Quem doa, multiplica para si as bênçãos. E olha o que ele fala: a oração com reconhecimento de nossa desvalia coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Toda orientação vem do alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante a uma tomada elétrica. Nós nos conectamos, dando passagem a esta força que não nos pertence e que servirá na produção de energias de luz. Então vejam, meus irmãos, na maioria dos casos, não precisam tocar o corpo dos pacientes, principalmente agora, neste momento que estamos vivenciando, de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados à reduzida distância penetram, assim como o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subtâneas. É interessante que esse capítulo ele vai trazer para nós mais uma vez o ensinamento da importância do pensamento, da importância de nos condicionarmos a pensamentos positivos, não nos permitirmos pensamentos negativos, mágoas, não nos deixarmos levar, não nos deixarmos envolver por sentimentos pesados, negativos, porque eles vão causar no nosso organismo as doenças. Nós estamos vendo a questão da pandemia, a questão de todo o ensinamento que a espiritualidade nos auxilia. A doença tem relação direta com o nosso pensamento, com o nosso eu individual, com o nosso psicológico. E ele fala o seguinte: o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada da fé e da boa vontade, o médium não conseguiria a ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então vejam como é importante. E aqui comparece uma médium, uma situação bem interessante, que ela, uma pessoa para ser atendida pelos médiuns, e ela está, aí o André, então, o Conrado, juntamente com o Aulos, falam para o André: verifique o organismo dela. E ele então olha, verifica detidamente, percebe que ela está com uma icterícia. E aí o Conrado explica para o André que ela está com essa icterícia decorrente de uma discussão doméstica que lhe causou uma hepatite, e agora ela estava com o organismo todo abalado, o seu pâncreas, todo o seu organismo. E ela então recebeu esses eflúvios do passe, se sentiu revigorada, se sentiu muito melhor. E aí o Hilário pergunta: mas ela está curada? E pergunta para Aulos, porque realmente ela tinha apresentado uma melhoria muito grande. Então ele fala que a icterícia nasceu de um acesso de cólera em que a nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Vejam, meus irmãos, o grande ensinamento: não nos deixarmos envolver no reduto doméstico ou qualquer outro. Isso vai nos causar doenças, problemas. E aí ele termina falando que o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana,
de hoje, o átomo não é mais o tijolo invisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Vejam o grande ensinamento desse capítulo. Então, o passe é um ato de amor. Estejamos sempre receptivos às bênçãos de luz. Estejamos com pensamentos positivos, estejamos em paz, estejamos com Jesus. Seja para receber o auxílio, seja para doar as energias. Que possamos fazer dentro de nós um templo de oração. Que Jesus nos abençoe. Leia esse capítulo porque ele é fantástico. Até o próximo.